Tiago. Oi, Mauro. O áudio é verdadeiro, pode colocar no ar. O áudio é verdadeiro, acabei de confirmar. Olha, o áudio é verdadeiro. Então vamos botar o áudio. A gente vai ver que, assim, é a voz do BAP e tudo, mas com essa era de IA, a gente tem que ser responsável, né? Propaga, de repente, não é isso, mas é verdadeiro. Acabei de confirmar aqui com o próprio presidente do Flamengo. Ele me respondeu aqui, pode colocar no ar. E, então a gente vai botar no ar, o Mauro César Pereira confirmou aí com o BAP, e confirmando muito, né, do que eu trouxe aqui, porque o áudio fala exatamente o que eu falei, que o BAP teria dito aí para essa fonte que falou comigo, né? Graças a Deus a gente confirmando aí nossa credibilidade, eu e o Mauro trazendo coisa pra caramba aqui hoje, e só trazendo uma outra coisa antes de mostrar o BAP, que a gente vai falar, a irmã do Jorginho atacando pesado, hein? A torcida do Flamengo, hein? A irmã do Jorginho nas redes sociais, provavelmente ela vai tirar já, né? Atacando, porque é indignada aí com a demissão do Felipe Luiz. Vamos colocar aí esse áudio do BAP, né? Que vazou o BAP falando da demissão do Felipe Luiz. Pode colocar aí pra gente, Kaique. Eu vou até pedir o palpite dos meus companheiros de mesa, tá? Porque tem um áudio do BAP que é vazado, mas é aquilo, né? É vazado e não vazado, porque o BAP não é bobo. E tem um áudio do BAP que confirma exatamente o que eu trouxe aqui da versão dele, tá? Exatamente. Que quando você pega um trem errado, você tem que descer logo do trem. Quando você está no caminho errado, você tem que mudar. Que ele pensa na instituição Flamengo e que ele achou essa decisão certa, que tem que ter coragem. Aí eu pergunto para vocês, né? Eu estava muito de olho aqui e vendo, inclusive, a repercussão desse áudio para ver se não era uma inteligência artificial. Realmente, não parece. Vocês acham que a gente deve colocar esse áudio aqui ou não? É até tô perguntando porque aqui a gente vai vendo as coisas na hora, né? Vão chegando e eu não vou decidir sozinho. Mauro, Flávio, Bruno, vocês acham que deve ser colocado esse áudio do BAP? Eu ouvi o áudio também, já recebi, eu acho que não. Eu acho que não. A não ser que você tenha certeza de que é ele. Hoje com deepfake, com coisas que eles fazem aí, eu não... Parece a voz dele, sim, parece ele, sim, o tom é dele, sim, mas eu não duvido de nada. Tiago. Oi, Mauro. O áudio é verdadeiro, pode colocar no ar. O áudio é verdadeiro, acabei de confirmar. Olha, o áudio é verdadeiro. Então vamos botar o áudio. A gente vai ver que, assim, é a voz do BAP e tudo, mas com essa era de IA, a gente tem que ser responsável, né? Propaga, de repente, não é isso, mas é verdadeiro. Acabei de confirmar aqui com o próprio presidente do Flamengo. Ele me respondeu aqui, pode colocar no ar. E, então a gente vai botar no ar, o Mauro César Pereira confirmou aí com o BAP, e confirmando muito, né, do que eu trouxe aqui, porque o áudio fala exatamente o que eu falei, que o BAP teria dito aí para essa fonte que falou comigo, né? Graças a Deus a gente confirmando aí nossa credibilidade, eu e o Mauro trazendo coisa pra caramba aqui hoje, e só trazendo uma outra coisa antes de mostrar o BAP, que a gente vai falar, a irmã do Jorginho atacando pesado, hein? A torcida do Flamengo, hein? A irmã do Jorginho nas redes sociais, provavelmente ela vai tirar já, né? Atacando, porque é indignada aí com a demissão do Felipe Luiz. Vamos colocar aí esse áudio do BAP, né? Que vazou o BAP falando da demissão do Felipe Luiz. Pode colocar aí pra gente, Kaique. Fala, Mário, querido. Tudo bem? Cara, isso aí que está sendo dito aí realmente aconteceu, mas não é a razão principal. Todo mundo tem direito de conversar, de avaliar o que é melhor para si. Eu não tenho dúvida de que isso acontece, enfim, não só com o Felipe, mas com outros caras. A minha visão é o seguinte, Mário, quando você pega um trem errado na vida, sabe o que você tem que fazer? Descer na primeira estação que seja possível e retornar, né? Então, meu compromisso inarredável é com a instituição, é com o Flamengo. Quando eu não acredito que o que está sendo feito
vai levar o Flamengo aonde nós desejamos que o Flamengo esteja, eu tenho que atuar. Foi exatamente o que eu fiz. Eu estou intervindo fundamentalmente porque eu acredito que, pelo conjunto das coisas que estavam sendo feitas, a gente não estava indo na direção que eu julgo adequada para a instituição. Abraço grande, irmão. Tamo juntos. Olha aí, ó. Esse é o áudio do BAP, confirmando exatamente, né, o que eu tinha falado aqui no começo do programa, que o BAP teria dito que quando está indo na direção errada tem que trocar, tem que ter coragem para trocar. Esse áudio agora está viralizando, né, aí nas redes sociais. O próprio BAP confirmou para o Mauro César Pereira que é um áudio dele. Sobre o áudio do BAP, Flávio Prado, você está meio sumido no programa. Claro, eu e o Mauro, a gente tem muita informação, mas você acha que o BAP, que o próprio Mauro disse, né? O BAP, ele tem muito a gestão de empresa. Foi um cara presidente de multinacional, foi um cara que, se eu não me engano, ele foi presidente da Sky, né? Da Sky TV. Vendo por empresa essa justificativa dele, quando você vê que você pegou o trem errado, você tem que descer logo, antes que fique tarde. Dá para entender mais vendo como empresa ou não? Até porque, Flávio, ele diz que pegou o trem errado. Mas, porra, o trem não estava errado se ganhou o Brasileiro e a Libertadores. Se ele fosse o CEO da minha empresa e tivesse renovado com o trem errado há 2 meses, pagando uma fortuna, eu o demitiria por incapacidade. Ele estaria dando um grande prejuízo para a empresa. Então você acha que não tem justificativa nenhuma? Como é que o trem estava errado agora? Ele renovou faz o quê? Um mês e pouco? Antes, entre Natal e Ano Novo. 2 meses. Então, ele é o CEO. Ele vai administrar o dinheiro. O que ele fala é isso. É que ele entrou no trem errado. Ele assume que ele entrou. Mas ele diz que ele entrou no trem errado. Eu só acho que o trem não é errado se ganhou Brasileiro e Libertadores. E ele conhecia o trem. Ele sabia qual era o trem. E aí ele renova. E aí ele vai assumir o dinheiro dele, vai pagar os 7,5 milhões pro Felipe Luiz? O desgaste que isso tudo gera, recomeçar o trabalho, sabendo que o projeto era começar. Porque, na verdade, o ano do futebol não começou ainda. Tudo está acontecendo sem o futebol começar de uma maneira séria. Então, se ele fosse CEO da minha empresa, eu o demitiria por incompetência, por usar mal o dinheiro da empresa. Realmente, assim, ele falando como empresa, ele em 2 meses ele gera um prejuízo para a empresa. Ele vai ter que pagar uma multa numa decisão que ele tomou. Se ele achava que no fim do ano passado não tinha que renovar, não renovasse. Por que a opinião muda em 2 meses? Por causa de torneios que não valem nada? É uma coisa que não faz o menor sentido. E acho que quem entregou tanto ano passado merecia o crédito, né? Pô, um mês que não foi legal. Eu confio nesse cara, pô. Esse cara, acabei de renovar com ele. Esse cara mostrou trabalho ano passado, eu confio nele. Se tem alguém que para reverter isso aqui é ele. Esses jogadores aqui, esse elenco. Isso aqui, com esse elenco, ganhou tudo ano passado. Então, dá um voto de confiança para os caras, deixa os caras trabalharem. Então, eu acho uma coisa totalmente absurda. E, eu vi aqui nas redes sociais, a gente fica aqui, eu fico apresentando, fico procurando. A irmã do Jorginho, é o que eu falo, parente, meu amigo, de jogador, geralmente quando aparece é para atrapalhar, né? Geralmente quando aparece é para criar problema para o jogador, deixa o jogador tocar a vida dele, com o staff dele. A irmã do Jorginho fez uma postagem nas redes sociais, eu vi até na página Planeta Futebol, que é bem confiável, eu já vi várias vezes, né? Notícias nessa página, tô dando aqui o crédito e fui confirmar, tem várias páginas dando, fui entrar na rede social dela, mas é fechada. Mas a postagem é a seguinte, pode botar aí na tela, Kaique, né? A postagem, olha aí, Fernanda Frelo, a irmã do Jorginho, queria só saber de algumas torcidas mequetrefes que só apoiam no auge, não entendem nada de estratégia de temporada e estavam ainda ontem no estádio gritando merda. Estão felizes agora com esta grande merda que fizeram com o Felipe? E aí ainda botou embaixo vergonha, vergonha, torcida sem vergonha, né?
é a manifestação da irmã do Jorginho. Não pode também colocar a culpa no irmão, pelo que a irmã fala. Agora, é o que eu falo, parente de jogador, meu amigo, quando aparece, é para trazer problema na maioria das vezes. Tá aí o exemplo do Marcão, o pai do Gerson. Já tiveram vários casos de pais aí com jogador, irmão de jogador. Olha tudo que aconteceu recentemente aí, né? Primo lá do Bruno Henrique. Meu amigo, quando aparece é para dar ruim. E aí deu essa declaração indignada também a irmã do Jorginho aí, volante do Flamengo. De parente de jogador, isso é ruim pro atleta, porque acabam ligando, às vezes, o parente com o atleta, é uma opinião da irmã dele, não sei o que o Jorginho pensa, mas eu acho que a torcida tem a sua parte, sim, nessa demissão. A maior responsabilidade é do presidente e do diretor de futebol, sem dúvida, eles que tomam as decisões. Mas acho que a torcida tem o seu peso, sim, e está de mão dada com isso aí. Acho que a consequência do que ia acontecer dessa demissão também está na conta da torcida, sim. Mauro, o Bruno vê, sim, uma parcela de participação da torcida nessa demissão. Você concorda? Eu acho o BAP muito orgulhoso. Eu acho que o BAP tem muito aquela postura de quem manda sou eu para ir em pilha de torcida. Eu acho que tem mais a ver com ele mesmo, de não ter gostado de posturas do Felipe Luiz, da gestão, até mesmo de resultado. Você concorda com o Bruno? Você acha que a torcida pode ter participado? Antes aqui, só um detalhe, 1h38 da tarde agora, ainda há a possibilidade de assinatura do contrato hoje, o Leonardo Jardim ser anunciado hoje, tá? Ainda existe essa possibilidade. As coisas estão caminhando, só para completar a informação anterior, né? Não, o BAP não dá ouvido para a torcida, não. A torcida participa no sentido de que ela, quando pede a cabeça do técnico, que não foi no Maracanã, mas em rede social, né? De repente dá um aval para o técnico, para o dirigente tomar a decisão no sentido de que, olha, ele não está sozinho nessa. E não está. Tem muito torcedor, no Maracanã não. Em rede social, muita gente que ficou pedindo a cabeça do técnico por muito tempo, chamando ele de estagiário, um negócio meio absurdo, bem absurdo, aliás. Mas o BAP não é de dar muita importância para o que a torcida fala e a rede social, não. É esse áudio aí que a gente ouviu. Isso aí resume bem a forma dele pensar. Não estou dizendo que eu concordo, tá? Estou dizendo que é a forma dele pensar. Eu não teria demitido o técnico dessa maneira. E repito, eu imaginava que ele pudesse cair no domingo, dependendo do que acontecesse no Fla-Flu. Ontem achei extremamente surpreendente. Mas ele não é de ligar muito para o que as pessoas estão falando, não. Ele vai fazer a coisa de acordo com o que ele pensa e vai em frente. Eu também acho. Eu acho que o BAP é muito aquela postura mesmo do cara que manda, é o meu jeito, eu acho que tem que estar certo, eu acho que tem que ser o meu caminho. Pilhado, só uma coisa, ele pode até não se influenciar, mas eu acho que a torcida, do mesmo jeito, tem o seu peso. Quem foi lá xingar o Felipe também ajuda a criar um clima para isso aí. Então, não adianta depois xingar o outro se você queria que saísse esse. A torcida tá junto. Se for xingar o Leonardo Jardim, ela tem que assumir. Não, eu queria isso. Então, eu também tenho responsabilidade. Eu não acho que a torcida é essa entidade sagrada que não pode ser tocada. Não, eles também participam disso aí. Igual a torcida do Palmeiras que xingou o Abel outro dia, se o Abel pedisse o boné naquele dia, ele estaria correto e a culpa seria de quem xingou ele também. Né? Porque foi no último jogo, né, que a torcida xingou o Felipe. Porque o grito principal é time sem vergonha. Pra jogar no Mengo tem que ter disposição. Mas teve um grito pra ele também, né, Bruno? Teve. E esse time não é sem vergonha, não. Esse time é super vencedor. Eles não têm nada de sem vergonha, não. São profissionais que estão trabalhando, que vão ter momentos ruins, vai ganhar, vai perder. Isso acontece.